Estamos começando o podcast Fórmula Full, edição 122. Eu sou Daniel Gimenez e hoje não, hoje sim. E eu sou o Gustavo Full e o Michael Andretti foi parar na caixa de Brahma. Eu sou o Jarbas Camargo e eu não sei o que tá pior hoje, se é a minha voz ou se é o som do motor da Ferrari do Alesi. Galvão, essa foi mítica também. Bom, mas é isso daí. Apoiando então sempre aqui no Fórmula Full o Instituto Ingo Hoffmann. Acesse ingohoffmann.org.br e ajude uma criança a ter esperança. Lembrando que o nome de Hoffmann são 2 Fs e 2 Ns. Nossos contatos, você tem o nosso site, onde você entra lá, vê as postagens, vê também todos os trabalhos que nós fazemos. Tem link para o nosso Twitter, para o nosso Instagram, para o nosso YouTube, para o Flickr, que tem várias fotos de eventos que nós cobrimos, inclusive também de miniaturas, nossa paixão. Tá? Entra lá e é mais um canal para você estar conversando com a gente, que tem aí o Fórmula Full. Então é formulafull.wordpress.com. Nosso e-mail, para você mandar sua mensagem, sugestão, entrar em contato com a gente, é o formulafull1@gmail.com. No Facebook, né, é só você ir lá na ampulheta, aí você encontra o grupo, né, Fórmula Full, e a página do Fórmula Full no Facebook. Só digitar então que você encontra. No Twitter nós temos alguns canais. O @Fórmula_Full, que é o oficial, o @DanielGimenez79, que é deste que vos fala, e que sempre eu estou postando sobre o programa também. E o NS Full Throttle, que é pilotado pelo Jarbas Camargo, que posta muita coisa de NASCAR lá, e de repente também outras categorias quando tá tendo evento, mas o foco desse Twitter é a NASCAR. O Instagram, @FórmulaFull. E agora também na Rádio Show do Esporte. Nosso programa vai ao ar na rádio showdoesporte.com.br, todas as quinta-feiras, às 18 horas, com reprise nas sextas-feiras, às 20h30. Rádio Show do Esporte. Que legal! Essa edição, então, é temática sobre narradores e comentaristas. Tá aí um assunto polêmico, tá aí um assunto que suscita paixões tão grandes quanto os pilotos, os carros na pista. E especificamente nesse programa aqui, vamos abordar os mais conhecidos que narraram diversas categorias top do automobilismo mundial. E assim, né? Tem algumas pessoas que gostam de determinado narrador, outras detestam ao mesmo tempo. Às vezes os fãs discutem, inclusive, sobre essa preferência. E aí eu pergunto agora, né? Vou começar com o Gustavo. Gustavo, depois eu respondo por último, depois de vocês dois. Qual que é a preferência, cara, por um narrador para você? Você quer o cara que vende uma emoção, como, por exemplo, o Galvão Bueno, né? Talvez o mais destacado deles no cenário brasileiro, diz fazer, ou narrar os fatos com conhecimento técnico, mas sem tanta emoção. Um cara mais técnico que fala, não, motor, não sei o quê, e na hora da emoção é meio comedido, ou um cara que não tem muito conhecimento, mas, não sei o que, narra pro povão. Dá aí a sua preferência, você como fã de automobilismo. Eu como bom brasileiro, eu curto um narrador com emoção, né? O único problema do narrador com emoção é que às vezes ele passa um pouco do ponto, né? Alguns. Tá, e o Jarbas Camargo, qual que é a sua preferência, Jarbas? Eu diria 50-50, porque é muito bom quando você tem um cara que narra e põe um pouquinho de emoção com um pouquinho de comédia, mas também ele está te transmitindo uma informação, que isso enriquece, faz com que você grude na TV e continue vendo. Então eu acho que tem que ser 50-50. Ótimo, Jarbão. Então agora vamos colocar uma pitada aí, que eu vou dar aqui um pitaco meu, e eu já sei que vocês vão vir no mesmo embalo, né? Que eu considero um narrador ideal. Eu considero, infelizmente, tem pessoas que hoje, principalmente essa nova geração, né? E essa nova geração, a maior parte delas, se julga engenheiros termodinâmicos que analisam componentes internos da estrutura de um carro de Fórmula 1, quando na realidade não sabe nem para que serve, né? O volante do carro, para ser mais exato. Então a gente vê muita gente e desprezando alguns narradores antigos, a gente gosta. Edgar Melo Filho, né, ele é padrinho aqui do Fórmula Full, né, já esteve aqui com a gente, sempre dá um apoio, tenho contato direto com ele, e é um cara muito, digamos assim, extremamente inteligente, com uma cultura grande, né, um cara, poxa, conheceu o mundo,
um cara humilde, um cara que sabe o que está falando, que transmite humor, conhecimento, a parte técnica e emoção ao mesmo tempo. Quem não se lembra do Edgar narrando a NASCAR nos anos 90? A DTM. Meu, eu sou da época em que se ligava a TV para ver o Edgar narrando. Se não fosse o Edgar, o pessoal desligava. Então, para mim, esse seria um narrador ideal. Né? E tenho certeza que, tanto para o Gustavo quanto para o Jarbão, eu pedi para eles falarem que agora vai ser chovendo molhado. Quer ver só? Gustavo? Sem tirar nem pôr. Tá vendo? Jarbão? Opa. Perfeito. Assim, ó, incrível. Magnânimo. Desculpa atropelar, mas eu nunca antes, vendo uma corrida, tinha me divertido, né? No que eu quero dizer mesmo é rir e dar gargalhada vendo uma corrida enfim, de automobilismo, né? Não, pra você ter uma ideia, ele fez o Rodrigo Matar gargalhar na última prova de Daytona. Né? Você vê o Rodrigo Matar gargalhar, precisa muita coisa, ele é mais sério, ele é mais comedido. Né? Então foi muito bacana, né? A gente vê o Edgar, mas já já a gente vai falar dele. A gente só disse aqui que seria o narrador ideal. Né? Então, assim, puxa saco! Ele é nosso padrinho. Mas antes de ser nosso padrinho, nós já éramos fãs dele. Vocês não estão entendendo. Se a gente pudesse, a gente montava um podcast só para falar do Edgar. Né? Tanta coisa bacana que a gente já viu o Edgar fazer. É o cara mais sincero, menos apegado a rabo preso, sabe? Aliás, não tem nenhum. Né? O Edgar é assim, tá bom, não tá bom, meu amigo, pega o meu boné e tchau. Por isso que a gente admira tanto ele aqui. Então ele é uma referência ao que nós gostaríamos de ter como narrador de automobilismo. Porém, nós temos vários aqui para falar. Tá? Então, vamos começar então uma brincadeira. Né? Eu vou falar a palavra julgando, mas julgando do ponto de vista de fã, de quem quer ver corrida. Não é colocando na parede e só falando das coisas ruins. Vamos falar das coisas boas e também, de repente, algo que às vezes não encaixa bem, que a gente vai dizer aqui. Tá? Então vamos para o nosso primeiro. O Wilson Fittipaldi. Pode parecer que faz muito tempo. Pode parecer, né, que a gente está falando de coisas que pouca gente viu. Mas o pessoal da velha guarda se lembra muito bem de Wilson Fittipaldi. O pai do primeiro clã brasileiro a ter sucesso no automobilismo mundial. O homem que deu início às conquistas brasileiras, né, no automobilismo, através da cobertura do automobilismo e incentivo posterior, claro, que acaba sendo dado ao filho, Emerson Fittipaldi e Wilson Fittipaldi Jr., tá? E os 2 títulos mundiais que eles trouxeram, né, no caso do Emerson, para o nosso país, e apoio a várias categorias, organizou as 1000 milhas brasileiras, e uma voz, uma narração, sabe, impressionante. Mas o Wilson Fittipaldi era aquele narrador de autódromo. Ele não era um narrador de estúdio, não era um narrador de off-tub, como se fala, ele era um narrador de ir no evento. Agora eu fico imaginando a dificuldade, Gustavo, que era narrar, né, uma categoria como a Fórmula 1 em autódromo, ao ar livre, como ele fazia. Então eu tenho alguns livros aqui, né, dos Fittipaldi, né, e o que eu recomendo para vocês, um que eu já li, que tenho aqui comigo, que é a saga dos Fittipaldis, e conta bem a parte do Barão, o trabalho dele na narração e tudo mais. E, poxa, tem cada passagem, cara. Simplesmente o rei da Suécia estava sentado em cima da laje, eu não sei o que era, que ele ia sentar para narrar a corrida. Ele foi lá e pediu: senhor rei, o senhor pode sair que eu preciso trabalhar? E tem essas e muitas outras histórias. Foi para Indianápolis, fez coisas do Arco da Velha, corria de moto, uma vez quis narrar a corrida enquanto corria, né, colocando o rádio preso na moto, tomou um tombo, foi parar no hospital, quase que morre. Mas o perfil dele: o Wilson Fittipaldi nasceu no dia 4 de agosto de 1920, ele nasceu em Santo André,
né, região aí da Grande São Paulo, e faleceu em 2013. E olha a coincidência, filha da mãe essa coincidência, no dia do meu nascimento, 11 de março, ele faleceu de 2013, aos 92 anos. Era conhecido como Barão. O nome Barão, gente, não é que ele tinha alguma dinastia, alguma coisa assim, né, na família. Era pela forma, né, vistosa, elegante que ele se vestia, sempre com sobretudo. Se eu não me engano, ele fumava charuto, aquele bigodão sempre bem aparado. Né? Então tinha uma espécie de barão, né, Gustavo? Tinha todo o Wilson Fittipaldi, ele tinha toda quase uma mística por trás, né? Porque todo mundo era referência no Brasil inteiro, mesmo não correndo, né? Diria até que, além dessa questão de todo mundo falar que o Emerson, que a gente deve muito o Emerson por ter aberto as portas, eu diria até que o Barão foi um grande responsável pelo fomento do esporte a motor no Brasil também. Não, certamente, né, cara? E no caso o Barão, agora eu peço pro Jarbão também, ele começou lá na Rádio Paulista, né, a Pan-Americana, que hoje é a Jovem Pan. Aí depois ele também trabalhou, né, no telejornal Record Notícias durante a década de 80, sendo comentarista, mas aí eu já não me lembro bem dessa época aí. O que eu tenho dele é mais narração antiga que eu fui puxando, principalmente aquela que ele narrou, né, o título do filho lá em Monza, mas era uma época, né, muito preso ao pachequismo, porque o Brasil iniciava, né, começava a engatinhar no automobilismo, e era uma época de governo militar, você tinha todo aquele negócio do Brasil, o país que vai para frente, e você vê que a narração dele era bem compromissada com isso, né? Eu acho que até por compromissos que tinha na época. Então você vê quando o Emerson ganha o primeiro título, ele fala, vai vencer o Brasil, e dá aquele Brasil, dá a própria voz dele, que era inconfundível, e continua, uma grande vitória do desporto brasileiro, enaltecendo essa parte, né? Jabão, quero só perguntar para você, você acredita então que o Wilson Fittipaldi, né, não desmerecendo, muito pelo contrário, eu estou dizendo que era o estilo de época, deu base a esses narradores mais pachecos que vieram depois? Pode-se dizer que sim, mas uma coisa bem curiosa, nessa narração aí, Daniel, do Emerson ganhando o título, parece que ele foi bem profissional. Pode ser que ele tenha preferido falar assim, ó, de fato, foi uma grande conquista brasileira, mas ele sabia que lá no fundo não era só o Brasil que estava ganhando, era o filho dele. E parece que ele consegue matar no peito e transmitir a mensagem sem deixar vazar esse amor de pai, vamos dizer assim. Que não é uma coisa fácil de fazer. Eu vou usar como exemplo aqui, eu vou um pouquinho lá fora, tá? Quando, numa Daytona 500, o Ned Jarrett estava comentando na cabine quando o filho dele, o Dale Jarrett, venceu a Daytona 500. Então, cara, ele não segura a onda em momento nenhum. Tanto até que o Mike Joy, deu o microfone para ele narrar a última volta. Porque sabia o quão especial aquilo era. E também um momento triste, vamos abrir um parênteses, fechar um parênteses também. Darrell Waltrip, na cabine da Daytona 500, com o Michael Waltrip vencendo aquela Daytona 500 de 2001, onde veio a falecer o Dale Earnhardt. Então, você imagina o que passou nessas cabeças, assim. E não segura sem escrúpulo nenhum. E o Barão, para mim, ele foi super profissional e segurou a onda. Para justamente não transparecer a corujice de pai. Mas, claro, enaltecer de uma maneira bem positiva o orgulho nacional, que é uma coisa que esse país precisa um pouquinho mais, e deixar a síndrome de vira-lata de lado. Não, o orgulho sempre é bom, né, principalmente nacional. É engraçado, né, que o pessoal que ataca muito esse lance de é Pacheco, inclusive o próprio Matar, por exemplo, né, um cara que quando você vai ler os posts dele, ele sempre ataca muito esse negócio de pachequismo, torcer pelos brasileiros, mas na última Daytona, o que ele falava toda hora? Do brasileiro. Não adianta, é o assunto, você tá narrando, é o cara do teu país, entendeu? Toda hora, pode ter uma vitória do Brasil, né? Se é compromisso com a empresa ou não, eu acho o seguinte, você não pode ser hipócrita, né? Então,
Não queremos dizer que o brasileiro está acima dos demais. Temos que narrar igual, mas é claro que o cara acaba torcendo pela pessoa do país dele. E o narrador, às vezes, convive com os pilotos. Agora, você falar que você vai conviver com esses pilotos brasileiros, vai conversar tal, e não vai torcer para ele depois, é conversa. Né? Isso aí o cara tá querendo fazer tipo. Né? Aliás, de fazer tipo, tem um monte aí que eu conheço. Tá? Posso pedir a palavra aqui, Dani? Pode. Então, narrador brasileiro, o brasileiro quer saber do piloto brasileiro. Ótimo. Assim como o americano quer saber do piloto americano. Assim como o espanhol quer saber, tem um narrador espanhol que torce para a Espanha que quer saber do piloto espanhol. Então, isso tem em todo lugar. Ok? Então, verdade. Por favor, né? Faz parte. Vai ver o Muro Walker narrando, aqueles narradores japoneses, né? Do side by side, né? Quando é um japonês, eles quase pulam da cabine. Então isso faz parte mesmo. Sempre você tem a torcida pelo seu nacional. Não é um fenômeno brasileiro. Aos que dizem isso, eu vou dizer, vocês estão redondamente enganados. Primeira coisa, vai morar no exterior para você ficar sabendo. Se você nunca tirou o pé do Brasil, fica quieto. Você não sabe o que você está dizendo. Ou aprende com a internet. Baixa aí uns áudios para você aprender um pouco. Né? Mas, agora, né, seguindo aqui a pauta do programa, vamos falar de um outro grande narrador e que nos deixou aí há pouco tempo, né? E também era um grande vendedor de emoções, na realidade, mas ele foi além, ele empreendeu no esporte, em outros setores, que é o Luciano do Vale. Bom, no caso, para a gente que gosta de automobilismo, tá mais recente nele a parte de Fórmula Indy. O pessoal muitas vezes nem sabe que ele já narrou Fórmula 1, que ele trabalhava na Rede Globo. E era a época ainda das vitórias, né, uma transição, né, do Emerson acabando a Copersucar e começando o Nelson Piquet a vencer, e ele narrou, né, algumas provas aí, né, eu acho que ele era o principal narrador da Rede Globo, inclusive, o Galvão fala isso no livro dele, e de certa forma foi uma base de emoção para o Galvão seguir essa linha, né, muito maior até do que eu diria do que do Wilson Fittipaldi. Mas o Luciano do Vale, né, que nos deixou em 2014, ele nasceu em 47, morreu aos 66 anos, ele é de Campinas, né? E acabou, né, falecendo quando morava em Minas Gerais. Mas foi um grande narrador também, né? Mas ele narrava muita coisa: basquete, boxe, futebol americano, vôlei, aquela história do, né, Gustavo, do narrador brasileiro multifunções. O faz tudo. o faz tudo, né, cara? O Luciano, ele como narrador, ele também foi um dos incentivadores no esporte em geral, né? Não só nas corridas, mas para mim, eu tenho muito a agradecer por ele ter trazido a Fórmula Indy, porque eu sou um puta fã da Fórmula Indy, né? Principalmente aquela da época que o Emerson começou a correr e tal, né? E eu lembro vagamente de algumas corridas do Emerson ainda pela Gales, né? Como Nazareth, se eu não me engano. E ele é um cara que, é óbvio que depois de um tempo o profissional ele perde um pouco a pegada, né? O reflexo e tal. Mas pra mim ele eu sempre considerei ele até melhor do que o Galvão mesmo, né? Não, certamente, né, cara? E a parte, né, dele empresário, de promover eventos, tem muita gente que não gosta, sabe? O Jorge Cajuru falava muito mal. O cara tá ganhando dinheiro. Meu amigo, quem não quer ganhar dinheiro, sabe? Mas peraí, o cara tá fazendo as coisas de forma lícita, é outro departamento. Foi patrocinado por um político, é outro departamento. Tá sendo a coisa feita às claras, não tem por que ficar chorando aí, cara. Né? Mas tem que dever muito a ele a parte de vários esportes no Brasil. Né, a parte do basquete ele incentivou muito, a época da Magic Paula, da Hortência, o boxe com o Maguila e o vôlei, né, que a gente não pode esquecer que o Brasil se torna um país do vôlei também, e grande incentivo inicial nos anos 80, grandes projetos, grandes transmissões, ele que comprava horário na Bandeirantes e soltava. E claro, nos anos 80 ele me trouxe, se não me engano em 84, a Fórmula Indy. Né, apresentando ela de uma forma dinâmica, um programa explicando como que era, é só você puxar os vídeos aí. Então a gente que gosta de automobilismo sabe do grande incentivo, da grande colaboração que ele deu para a categoria popularizar um pouco no Brasil e de certa forma ser mais acessível até hoje para a gente.
No final da carreira, a gente percebia que ele tinha alguns problemas, eu não sei da ordem que seria. Ele estava falando nomes errados de piloto, estava às vezes cometendo uma gafe ou outra, cometeu uma injustiça ou outra com o Edgar, mas era o filho mesmo. Teve uma corrida que ele virou para o Edgar na Indy, o Edgar comentava a Indy na Bandeirantes, virou: Edgar, agora ele vai colocar pneus especiais de classificação para as últimas voltas. O Edgar: não, ele vai botar pneu de corrida, de classificação é na classificação, ô Luciano. E o Edgar tomou pé na bunda, entendeu? Então, cometeu seus erros, é claro. Né? E é claro, quando você cresce muito, você se torna centralizador, se você não tiver uma cabeça muito feita para entender esse sentido e não se tornar dessa forma. Mas a obra é muito maior do que, né, as atitudes não tão certas que ele teve. Não sei se é a opinião do Jarbas Camargo. Jarbas Camargo, você lembra quando ele narrou a vitória do Emerson em Indianápolis em 89? Que emocionante aquela batida com o Unser Jr., o Emerson permanece na pista, cara? Eu lembro vagamente, porque eu peguei o Luciano. Na verdade, a Indy já veio para mim com o Theo. Então, mas eu já vi alguns takes, algumas coisas que a TV passou, e realmente o trabalho do Luciano foi incrível. E em N esportes, seja no futebol, no vôlei, no basquete, ele foi sensacional. É de tirar o chapéu. Entende? Então, realmente, houveram umas gafes no fim. Houveram, fato consumado. Também, esse acontecido com o erro dele com o Edgar, tudo bem, acontece, paciência. Mas o cara que fez o que ele fez, a única coisa que eu vejo assim como um erro, é difícil dizer assim, ó, é fácil a gente começar, mas a gente não sabe a hora de parar. Então eu acho que o único pecado do trabalho do Luciano foi não saber a hora de parar. Tanto até que ele veio a falecer trabalhando. Né? Se eu não me engano, era 2014 e era Olimpíadas, não, Copa do Mundo. Copa do Mundo. Copa do Mundo, ele passou mal num voo. Indo cobrir, não me lembro qual evento. Então, eu acho que ele passou do ponto nisso de que não, agora é hora de eu pendurar o fone, pendurar o microfone, vou curtir minha família, vou curtir uma fazenda. Então, eu acho que faltou isso nele. No mais, um trabalho excelentíssimo. E essa corrida, essa Indy 500 aí, eu tenho que rever ela. Porque ela tá muito vaga na minha cabeça. Não, você vai se emocionar certamente. Hélio Castro Neves também. Poxa, o Hélio Castro Neves tá chegando para a bandeirada, ele solta na voz dele trêmula, ele fala: um brasileiro. Né? Pô, é muito bacana ver isso. Né? E só atropelando. Pode ir, Gustavo. Só pra te dizer, quando tu falou desse negócio aí da vitória do Emerson contra o Al Jr., chegou a dar um arrepio aqui, que esse daí eu ouvi. Isso aí foi marcante. Muita gente agora vai sentir esse mesmo arrepio que estiver ouvindo aqui. Vai frear pela última vez para passar da Chingueire. O diretor de prova aguarda. O Brasil inteiro aguarda. Ayrton Senna, ergue o punho. Vibra. Brasil! Ayrton Senna, do Brasil! Campeão! Brasil! Ayrton Senna do Brasil! Chegou a hora. Vamos falar do seu Carlos Eduardo. Carlos Eduardo dos Santos. Alguém sabe os dois últimos nomes? Galvão Bueno. Bueno, Jarbão. Carlos Eduardo dos Santos, Galvão Bueno, nascido em 1950 no Rio de Janeiro, atualmente com 66 anos, a voz da Rede Globo, muito polêmico, um vendedor de emoções, como ele mesmo se declara, um rei de cometer gafes. Mas assim, a gente até perdoa boa parte delas. Por quê? Porque o cara tá no ar há muito tempo. A gente aqui comete uma gafe atrás da outra, a gente não pode ser hipócrita. Eu não faço, eu sou perfeito. Olha só o que ele fez. Né? Quem não queria ter o salário dele, tá na emissora que ele tá. Entendeu? Eu só não queria estar com a idade dele, né? Mas também, queria viver um pouquinho mais. Né? Mas, 66 anos, né, meu amigo?
Já rodou bastante. Mas de certa forma, viveu o tempo dele, está vivendo o tempo dele. A aposentadoria parece estar sendo postergada a cada ano, né? Parece que cada ano ele ganha nova motivação, tá? E o nosso amigo aí, Galvão Bueno, coleciona, né, também episódios míticos, né, na narração, na história do esporte brasileiro. É futebol, é Fórmula 1, é atletismo, é basquete, é vôlei, é X-Games, é campeonato de burca, peão, corrida de saco. Bolinha de gude. Bolinha de gude aí, como o Gustavo queria falar. Então o cara narrou de tudo. Então a gente também tem que tirar o chapéu pro cara ter um jogo de cintura grande e tal. Mas é claro, nenhuma narração vai sendo perfeita. E a gente percebe que ele narra mais pro povão, o que gera muita crítica de quem conhece um pouco mais. E às vezes a gente até se pergunta, como vivendo tanto tempo na Fórmula 1, fala algumas frases que são consideradas uma besteira absurda, tá? Mas é um vendedor de emoções, é um cara que não tem como dizer, se você foi fã do Nelson Piquet, do Ayrton Senna, da seleção brasileira, não tem como você dizer que não tem um Galvão Bueno na sua memória, né, Gustavo? Ah, com certeza. Por mais que a gente às vezes se irrite com ele e tal, não tem como negar que ele participou aí de boa parte das glórias desportivas aí que a gente passou, né, no caso, tanto na Fórmula 1 quanto futebol, enfim. E eu posso até dizer que tem gente que diz ame ou odeie, né? Eu posso dizer seguramente que eu amo e odeio, porque senão eu estaria sendo um baita de um hipócrita aqui, né? Porque eu via a Fórmula 1, aprendi a gostar de Fórmula 1 com ele narrando, e isso se torna parte, né, da história da tua história com o automobilismo também. Não, verdade, né? E, ô Jarbão, a reta é curva? Nossa senhora, dentro da reta curva, a narração do pit stop do Alan Prost abandonando, não sei o que tá pior hoje, se é a minha voz ou se é o som do motor da Ferrari do Alesi. Chutou com o pé que não era dele. Nossa, então, olha, além do mais, para mim, que eu tive o prazer e tenho o prazer ainda de ler, de ter um livro só com as bobagens do Galvão, certo? Mas não adianta. Tem coisas que estão na memória da gente. Os 3 campeonatos do Senna foi ele que narrou. Acho que o tri do Piquet também, né? Já era ele. Todas as vitórias do Felipe Massa, tudo do Rubinho. Então não tem. É uma coisa que tá encalacrada na memória da gente. Não tem como desmerecer isso. E aproveitar aqui, eu quero falar também que esses dias eu estava vendo na Sport TV. Eu vi que, tipo, entrou na programação assim porque era para complementar tempo. Mas era o Reginaldo Leme contando a história dele do Galvão nas transmissões de Fórmula 1. É super interessante. Então isso rende bastante papo, viu? Não, é muita história, né? Os caras estão narrando aí Fórmula 1 quase há 40 anos, né? Se bobear, sabe? E realmente tem uma vivência muito grande, e eles passaram, né? A gente vai na sequência falar do Leme. Eles passaram até por períodos em que não tinham mais uma amizade, né? Só mantinham o profissionalismo, principalmente na época do Senna e do Prost. Senna e Prost não, também era Senna e Prost, mas tinha o Senna e o Piquet, né? Então essa era a principal problema entre eles. Eu acho assim, o Galvão comete gafes todo, isso daí sabe, não tem como negar, mas ele também acerta muito. E o pessoal também fica pegando muito no pé dele, isso é fato. Você só pega os erros, você não pega os acertos. É comum fazer isso. Então, o cara, durante uma narração de quase 2 horas ou mais no ar, comete 2, 3 erros. Isso daí tá ótimo. Mas como sendo ele da Rede Globo, é o que fica marcado o que colocam, né? Quantos erros outros aí já não cometeram e passou batido? O pessoal não caiu numa subcultura, não caiu num folclore. Lembra aquele dia? Então, não tem jeito, né? Então, por exemplo, no Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 2006,
o Galvão tem um péssimo hábito de ficar falando das celebridades que ele vê. Sabe, isso aí devia ser gerado pela própria emissora. Eu vejo em TVs internacionais, quando focaliza uma pessoa famosa, coloca embaixo o nome de quem é. Pronto, acabou. E continua falando do esporte. Não é que só a Rede Globo não faz isso, a própria FIA que está gerando as imagens, que devia colocar o nome da pessoa também. Mas ele foi, né? Ele estava lá o Plácido Domingo, né, o tenor espanhol, e ele chamou o cara de Plácido Iglesias, né? E claro, o pessoal não vai perdoar, né? Eles vão com tudo pra cima, e ele mesmo se diverte com essas coisas, né? Mas também tem alguma coisa que vazou, né? A briga dele com o Pelé na Copa de 94, que ele tava doido com o Pelé, ficava apertando o botão para entrar no microfone, sabe, durante a hora que ele tava narrando, e não era a hora certa. Aí ele fala pros caras, quem contratou que tem que falar, meu? Isso aí foi transmitido, né, pra Parabólica, tudo, né? Ficou muito mal, assim, na época, né? Mas, até onde eu sei, ele continua essa amizade. E o ponto baixo que eu acho do Galvão Bueno, para mim, como tudo na carreira dele, não foi narrando, né? Foi num programa lá que ele fazia, né? O programa dele, Bem Amigos, essa coisa toda. Mas ele tem também, né, alguns outros programas que ele fez, como especial em Jogos Olímpicos, em Copa do Mundo. Em 2012, né, ocasião dos Jogos Olímpicos de Londres, no Sport TV, ele discutiu ao vivo com o Renato Maurício Prado, né? E o Renato Maurício Prado não deve ser nenhum santo, eu não estou aqui afirmando que não é, mas eu acho que não deve. Mas, porém, tem um profissionalismo, ele trabalha na mesma emissora. E o Maurício Prado fez uma brincadeira com ele, né, do vôlei brasileiro, e que estava lá a geração de prata, quem não sabe, né, foi a primeira medalha brasileira no vôlei em 84, prata, né, e era esse vôlei que era incentivado pelo Luciano do Vale que a gente falou. E o Maurício Prado virou e falou, fala para eles aí, né, fala o que você falou ali, né, lá atrás para eles, fala ao vivo agora, né, que você falou que se não fosse os times, né, do bloco socialista que não participaram dessa Olimpíada, em resposta à Olimpíada de 80, que foi em Moscou, que os países capitaneados pelos Estados Unidos não compareceram, então fala porque é que eles não compareceram, por isso que eles levaram a medalha de prata. Aí o Galvão ficou muito bravo, né, Gustavo? Você lembra disso daí? Ah, sim, isso aí rendeu meses aí de conversa aí sobre esse fato. E fato que culminou aí na saída do Maurício Prado aí, pouco depois ele acabou indo para a Fox. Mas isso aí é um ponto que eu diria até que não só no Galvão, mas no geral dos narradores acaba acontecendo, que é a questão do ego, né? Então a pessoa acaba, até não que a pessoa seja no geral uma pessoa ruim, mas isso acaba interferindo um pouco nessas questões. Às vezes tem algumas reações que a pessoa acaba sendo um pouco mais arrogante, né? Não se, tipo assim, se melindra por qualquer coisa, acha que tem que ser tratado como se fosse a última bolachinha do pacote, essas coisas assim. Não se permite ser uma pessoa normal que possa daqui a pouco fazer uma brincadeira, como nesse sentido foi um pouquinho agressiva, né? Vamos concordar também que não foi também, né, qualquer brincadeira que o cara fez, mas igual não merecia a reação que teve, né? Mas o Galvão, ele também tem esse lado meio endeusado, né? Acaba tendo e faz parte, mas a própria pessoa tem que lidar com isso. Mas também é difícil, né? Você ter uma bagagem grande e você não poder dizer que conheceu fulano, conheceu Beltrano, né? Mas quando é em excesso, né, acaba até pegando um pouquinho mal. Mas emendando aí um pouco do Galvão, voltando, né, naquele lance lá do Maurício Prado, o Maurício Prado então, né, fica indignado que o Galvão ficou bravo com ele, e claro, o Galvão falou aquilo no bastidor pros caras, na zoeira ali, claro que falou, já conhece os caras há muito tempo, ele não gostou que expôs publicamente, e claro, temeu a repercussão, e aí discutiu com aquela forma veemente com o Maurício Prado, e depois no final foi fingir cumprimento, tudo bem, claro que não estava tudo bem, tanto que o cara saiu da emissora, tá? Mas agora então, né, vamos falar de Reginaldo Leme, o maior parceiro de bancada do Galvão Bueno em todos os tempos, né? Pra você ter uma ideia, Reginaldo Leme, ele tá com 69 anos, né? Já tá bem rodado aí o Reginaldo, comentarista da TV Globo, e ele nasceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E, ironicamente, foi lá, numa etapa da Stock Car em 2015, que eu o conheci. Foi engraçado isso, eu conheci ele na cidade natal dele.
e ele estava fazendo lá, né? Claro, com a Rede Globo, já não deve ter mais, acredito que ele deve ter familiar lá. Ele mesmo viver lá, já não vive mais há muito tempo. Mas ele está desde 1972 trabalhando na Fórmula 1. O Reginaldo Leme, ele, segundo as contas aqui, ele participou de mais de 450 GPs de Fórmula 1. Ele participou da maior parte de GPs já disputado, sabe? Inclusive ele, o Galvão Bueno, já foram até homenageados pelo Bernie Eccleston, quando passaram, acho que de 400 GPs, e ele tá aí para completar 500 GPs, hein, Jarbão? É uma longevidade visível. E tem uma coisa que eu acho muito curiosa nele, que o cara, passam-se os anos, o Reginaldo é que nem vinho, parece que ele só melhora. Eu não sei se sou eu, mas o cara, ele é impecável nos detalhes, nos comentários, no ponto de vista. Então ele é sensacional. E realmente, passar todo esse tempo, claro, de altos e baixos com o Galvão não é para qualquer um. E eu sou um admirador do trabalho dele. Ele, inclusive, eu tenho que ler foi ele que traduziu, se eu não me engano, o livro do Bernie, né? O Não Sou um Anjo. Eu tenho que dar uma lida a hora que eu puder. E, nossa, a qualidade do trabalho dele é excelente. Né? Que venham 500, que venham 700 GPs com o Reginaldo Leme comentando. Não sei se foi a tradução, viu, Jarbão? Eu puxei o livro aqui, que eu tenho ele aqui na estante. Colaboração de Reginaldo Leme, tá aqui na capa. Isso, né? Eu sei que tem alguma coisa dele. Não lembrava o que. Em termos técnicos, às vezes, né? Em palavras. E de repente até ajudar a contar um fato para a língua portuguesa ficar mais adaptado. Tem isso também, mas ele tem participação. Esse livro é demais, cara. Eu vou começar a ler novamente ele, né? Porque só uma vez não dá para ficar com a leitura desse livro. Ele é fantástico. Eu recomendo a vocês. Não Sou um Anjo, né? São digamos assim, tudo o que o Bernie Eccleston, revelações inéditas de Bernie Eccleston nos bastidores da Fórmula 1. É muito bom, mesmo, muito bom. A gente podia fazer um especial, né, com só desse livro aqui, contando a vida do Bernie. Tem muita coisa, né, pra gente conferir. Mas, voltando aqui no Reginaldo Leme, assim, o Reginaldo Leme é muito inteligente, comenta muito bem, sabe, o Galvão brinca que com o Reginaldo Leme ele tem um casamento, né, que ele passou mais tempo na vida dele com o Reginaldo Leme do que qualquer outra mulher que ele teve, e tem os pontos altos e os pontos baixos, e foi na época, né, da rivalidade Senna-Piquet, 87, 88, 89, até 90, que os dois, né, tinham um distanciamento, acabaram tendo, por causa de problemas aí que acabaram correndo, e meio que um tomou partido de um, outro tomou partido do outro. O Senna não era muito amigo do Reginaldo, o Piquet muito menos do Galvão Bueno, mas só voltando no Galvão, no livro do Galvão ele conta que o Piquet ligou para ele depois daquela vez que ele andou com a Brabham em São Paulo e pegou a bandeira do Vasco para provocar a torcida do Corinthians, e o Galvão disse que era Nelson Piquet em estado puro. E o Piquet gostou muito disso daí, ligou para ele para agradecer, disse que eles conversaram por um tempo e foi muito bacana a conversa. Então ele diz, Nelson Piquet é um chato, né? Mas é um dos meus heróis. Eu acho bacana isso. Mas, voltando aqui no Reginaldo, mais uma vez, voltando nele, né, Daniel? Acho engraçado, em 2000, cara, eu dei muita risada com o Reginaldo Leme. Tava eu lá com os meus 22 anos, curtindo a primeira temporada do Rubinho na Fórmula 1, fui em Interlagos ver a primeira prova de Fórmula 1 que eu vi na minha vida, aí de 2000 a 2014 não deixei mais de assistir, só recente que eu não estou gostando muito, né? Mas quando a Williams fechou contrato com a BMW e pintou aquele carro naquele branco e azul Brabham, esse Reginaldo Leme chamava a Williams toda hora de Brabham. Você lembra disso, Gustavo? Lembro, chegou, para quem não associou na hora, eu comecei a achar que ele tava ficando meio gaga, porque... Não, porque olha,
Tá certo que parecia, mas era uma outra época, outro carro, né, meu? Pois é mais a parte de pintura mesmo. Aí eu fiquei pensando, será que agora aí na Fórmula 3 com o Nelson, com o Pedro, né? O Pedro Piquet tava competindo com aquele carro que era pintura inspirada na Brabham do pai. Ele falava, lá vem o Pedro com a Brabham, né? Sabe? Então, talvez essa tenha sido a maior gafe do Reginaldo Leme. Você vê que tem pouca, hein? O tempo que ele tá no ar, né? Pode ter trocado um piloto ou outro, confundido, um nome corrigido na hora, mas ele falava e continuava. Ele não voltava. E depois ele citava como Brabham de novo. Aí alguém, você tá chamando aí de uma equipe que já acabou. Não é Brabham. Fazia 11 anos quase que a Brabham tinha acabado. Mas, dando sequência aqui então, vamos fazer uma pausa aqui no Reginaldo Leme, né? Finalizar o Reginaldo Leme, na verdade. E vamos chamar Oliveira Andrade. Gustavo Fu, você lembra muito do Oliveira Andrade, cara? Cara, o Oliveira Andrade eu lembro mais de futebol, vôlei, eu acho que ele narrou alguma coisa também, né? Pra falar a verdade, fica restrito isso daí. Eu não tive muito contato, assim, não acompanhei muito, assim, o trabalho dele, né? É um baita de um narrador, né? Tem uma referência enorme, mas não acompanhei muito, assim. Né? E o Oliveira Andrade, cara, eu vou confessar pra vocês, né? Eu achava ele horrível pra narrar. Não os outros esportes, com todo respeito a ele, mas a Fórmula 1 eu achava ele horrível. Eu achava uma narração de quem não conhecia e também de quem não vendia emoção. Era muito burocrática. Então o que eu ficava mais louco da vida é quando dava uma merda no satélite naquela época, tudo analógico, e aí caía o áudio e só ficava o sinal, e aí então narrava do estúdio, entrava o Oliveira Andrade. Ai, rapaz do céu. Olha lá, passou um carro, veio outro atrás. Claro que é um exagero meu, mas era uma coisa bem seca, não era uma coisa que, sabe, e faltava conhecimento, até de pilotos, de carros, você percebia uma dificuldade maior no caso do Oliveira. O Jarbão deu uma caída, mas já tá aqui de volta, Jarbão? Tô de volta aqui, Dani, e eu me recordo quase nada do Oliveira Andrade, então esse é um dos que eu vou ter dificuldade, assim, mas realmente, como você citou, é complicado quando falta conhecimento, né, do que você está transmitindo. Você ficar mais perdido, quer dizer, se o narrador está perdido, consequentemente a audiência vai ficar mais perdida ainda. Então, a menos que você tenha um olho clínico para aquele esporte ou para aquele evento, e aí você consegue, por conta própria, você entender o que está acontecendo. Agora, se você não entende e fica por conta de narrador, é dois perdidos, né? Não me segue que eu estou perdido também. Pois é. Atualmente, né, ele está na Bandeirantes no Band Esportes. O Oliveira Andrade também é campineiro, hein, cara? E tem 67 anos. Rapaz, como tem campineiro narrando e como essa turma é tudo mais ou menos a mesma idade, não, Gustavo? Pois é, né? A origem dele eu não conhecia muito, mas é aquela velha sensação sobre aquilo que tu comentou agora há pouco, quando o cara cai de paraquedas, né? E no negócio não tá. Eu acho que o capaz do cara tá com medo até de fazer porque não tá acostumado. Que é mais ou menos o mesmo caso que aconteceu agora há pouco, quando eles mudaram o narrador da Stock Car, né? E, sinceramente, ali demorou um pouquinho para o cara começar a engrenar, mas ali é complicado. Para a gente que está acostumado já, sente bastante e dá um nervoso. Né? Não, certamente mesmo, né, cara? Então, acho que dominar bem o que você vai trabalhar é extremamente necessário. Ele tem uma voz boa de rádio e tal, mas eu acredito que, acho que para os outros esportes ele até vai, mas na Fórmula 1 eu não conseguia gostar dele, tá? Vem Barrichello, encosta o Schumacher, eles vão para a última curva, foi na última curva do ano passado, hoje não, hoje sim, é inacreditável, olha, é inacreditável, não há nenhuma necessidade da Ferrari fazer isso. Hoje não,
Vamos falar sim, hoje sim. Kleber Machado, outro da escola global de narradores, e claro, né, de uma participação marcante também na Fórmula 1, bem menos que Galvão Bueno, mas seria, digamos assim, o principal substituto do Galvão quando ele não narra a Fórmula 1. Eu acho ele carismático, eu acho ele inteligente, tá? Eu lembro de uma crítica do Jorge Cajuru, né, que ele não sabia narrar gol, né, que o time fazia gol, ele, gol! Acabava aí, não era igual narradores antigos. Mas jogando essa parte do futebol, vamos para o automobilismo, né, voltando aqui. Cara, Gustavo, você acha que o Kleber Machado, né, ele poderia eventualmente substituir o Galvão Bueno numa aposentadoria e ficar como principal narrador da Globo e principalmente para a Fórmula 1? Olha, eu acho que dentro de uma ordem natural, sim, né? Mas se eu ali, não sei, eu acho que o pessoal ali fica no mesmo nível ali, o Kleber Machado, o Sérgio Maurício, o outro narrador, aquele que narra a Fórmula 1 também, agora esqueci o nome. O pessoal tá mais ou menos no mesmo nível ali, né? Mas eu acredito que dentro da ordem natural da coisa seja ele. Mas assim, tecnicamente, eu acho que ali tem uma certa... segue uma certa... o nivelamento ali entre eles. Perfeito, senhor Gustavo Fu. Mas o Kleber Machado, pelo menos, né, ele é um cara que se envolve em menos polêmicas, né? Parece que ele é mais cuidadoso com isso. Seria, Jarbão, um exemplo do Galvão para ele, né? De tantas gafes, para ele tomar mais cuidado? Sim, com certeza. É que ele... O Galvão, ele diz assim, você não sabe quem sou eu? Eu sou Galvão Bueno. Pronto. E ele acha que pode fazer o que ele quer. E realmente o Kleber Machado tem esse carisma, realmente ele já é a figurinha marcada quando o Galvão não está na Fórmula 1, e também ele teve a felicidade / infelicidade de protagonizar aquele momento em Hungaroring, né? Com Schumacher e Barrichello, que é a coisa mais marcante que eu tenho dele. Opa, canelada, Hungaroring? Não era... A1 Ring. O A1 Ring, A1 Ring, Red Bull Ring. Não, hoje Red Bull Ring, na época A1 Ring. Isso mesmo, A1 Ring, perdão. É tanto ring na cabeça, filho, que esse que você fala deixa uma canelada. Então, mas também o Kleber Machado se envolveu em menos polêmicas, mas teve polêmica. Quando ficou aquele meio subentendido, assim, quando ele narrou Richarlison ou Bicharlison, que a galera do Pânico pegou no pé dele por eras, vamos dizer, né? Mas aquilo é uma língua enrolada, gente, para. Isso, deu uma enrolada que infelizmente, ficou em cima do muro. Juntada a fama do jogador, diga-se de passagem, mas enfim, né? Vamos lá. Então, ele tem 4 anos já, viu, Jarbão? Nasceu em 62, meu. Opa! Já tem experiência. Nasceu em São Paulo. Aí, fora de Campinas. Fora de Campinas. Esse não toma água em Campinas, Jarbão? Já virou. Aí já não tem mais jeito. Tá certo, então. Gustavo, você tem mais alguma coisa para falar ou a gente pode seguir aqui? Seguimos. Circuito a bola, Emerson Fittipaldi, vem pra reta oposta, vem ganhar a curva 3, vem André Ribeiro, agora é pé embaixo, é ganhar a curva 3, últimos metros pra ele, vem ganhar a curva 4, redução, aí com carinho, faz com carinho esse carro, vem pra reta, agora engolir a reta, vem engolindo a reta André Ribeiro, acelera André Ribeiro, não perde mais André Ribeiro, vence André Ribeiro, Grande Prêmio do Brasil, vence o Brasil em Jacarepaguá, é mais uma vitória para... Não perde mais, Gustavo, de que eu tô falando? Theo José. Teóclis José Procos Awad. Olha o nome do Theo José.
Teocles José Brocos Awadi. Nasceu em Goiânia, né, em 63, já está aí com seus 53 anos, e é um narrador aí, né, já de muito tempo, passagem por várias rádios, essa coisa toda veio crescendo até chegar, né, depois na Manchete, SBT, com a Fórmula Indy, e depois seguiu para a Bandeirantes. O Theo José ele tem um estilo de narrar muito peculiar. Eu acho que ele valoriza muito, ou cria um sofrimento, às vezes até não existente, e uma prova de superação do atleta brasileiro, do piloto brasileiro, assim que eu reparava na Indy. Mas também tem uma história longa aí. Eu não consigo acostumar com ele narrando futebol, né? Mas eu tenho bem ele para narrar automobilismo. Não considero o melhor, sabe? Mas eu acho que é um cara que narra direitinho. Gustavo? Ele é um dos que eu considero melhores, assim, para narrar automobilismo, né? Em especial a Indy. Mas ele já, eu sinto também um pouquinho desse lance que a gente tanto pega no pé do Galvão aí com o passar do tempo. O cara vai às vezes dar umas exageradas na hora de narrar, tipo aqueles assim não, fulano de tal, né? Que leia, eu acho que não precisa, né? Mas deixa assim. Gustavo, você que imita bem, imita aí, como que é? Não, fulano, não é assim. Meu, o Theo José, talvez o Jarbão lembre que ele começou a acompanhar a Fórmula Indy com o Theo José. Cara, tá certo que o sujeito não era bem da cabeça, mas como ele perseguiu o Paul Tracy, não, cara? Você lembra disso, Jarbão? Ele apelidou o Tracy de Senhor Apronta Tudo. Realmente teve bastante disso. Mas o Paul Tracy, eu não sei se ele foi azarado. O Paul Tracy tinha uns parafusinhos a menos, vai? Não era um piloto, mas que tinha uns parafusinhos a menos, tinha. Além do mais pelos times que ele pilotou. E uma coisa que eu sempre gostei muito do Theo, ele sempre é um cara que mantinha informado, fulano tá tantos segundos atrás do ciclano. Essa coisa, sabe? Agora, essa última parcial, claro, todos os narradores de automobilismo fazem isso, mas ele tinha um quê especial, uma voz marcante, uma maneira única de narrar. E eu adorava quando ele dizia: vai à caça do fulano, o Christian Fittipaldi. E ele tinha essa coisa, tá na alça de mira, umas coisas que enaltecia, principalmente quando o bicho estava pegando, valendo posição. Isso é uma coisa que eu gosto muito dele. E também não consigo acostumar com ele no futebol. É estranho. E já é de anos aí que ele vem com Champions League na Band Esportes. Mas não é a mesma coisa. Eu já achei ele um pouquinho estranho na Truck, pra você ter uma ideia. Eu particularmente conheci ele num jogo na saída do jogo da Copa das Confederações, Itália e Japão, né? Na saída eu já tinha topado com ele pro autódromo e tal, mas nessa vez aí ele estava saindo e eu também estava saindo, estava a serviço, e ele é um cara bem tranquilo, ele é meio fechadão assim, mas aí tu começa a puxar o papo numa boa, sem aquelas coisas de tietagem, ele conversa de boa com você e tal, ele é acessível, digamos assim. Pareceu, pelo menos, né, a impressão que deu. Tô até imaginando o Gustavo, né, o Jarbão. O Gustavo viu o Theo José assim, de canto de olho, já... Ai, Theo, eu te conheço! É assim, né? Não, perde mais! Quase não isso. É assim, Gustavo! Assim não! Não era, Tchete, imagina! Ai, meu Deus do céu. Me dá uma meia sua! Puta merda! Ai, caramba, mas é bacana isso aí. Eu sigo ele no Twitter, cara, e um dia ele tava vendo um show do Paralamas, e eu comentei alguma coisa, ele conversou um pouquinho comigo, conversou um pouquinho de música, mas isso faz tempo, sabe? Mas conversou de boa, super acessível também,
sossegado. Né? Isso aí é bacana, é um cara bacana mesmo. E, claro, né? Como o Gustavo bem disse, né? Vai passando o tempo, a pessoa acumula um certo estrelismo e tal, mas acho que no cômputo geral a gente julga positivamente, né? Na nossa brincadeira aqui no programa, o Theo José como um bom narrador. Mas desculpa. esqueço. Eu não sei se o que tu ia falar, pode falar, mas depois eu tenho que justificar pelo menos a minha frase de entrada, né? Ah, sim. Mas deixa eu só falar antes uma coisa. Eu lembro quando o Tony Kanaan venceu a primeira prova com aquele carro na Indy, né? Da Tasman, patrocinado pela McDonald's. E era alguma coisa com a Tasman, aquela equipe. Era Forsythe, mas tinha algum trailer com a Tasman lá, eu lembro disso. Por isso que eu acabei falando do Tasman. Não, mas é a Tasman. É a Tasman, né? Mas Isso. era Forsythe ali também, não era? Não, depois aquela equipe... a que tinha a rolo com... Não sei, eu acho que era... Agora eu fiquei com a pulga atrás da orelha, mas que eu saiba era Tasman. Então, enquanto eu vou falando aqui, eu vou dar uma pesquisadinha, né? Pra ver se no caso não tinha alguma coisa a ver com a Tasman. Que eu lembro que tinha alguma coisa a ver com a Tasman, aquela equipe. Mas eu sei que quem ia vencer aquela prova, né? Era o italiano lá, cara. Como que era o nome dele mesmo? Agora o Alzheimer me pegou. O Maximiliano Paps. Lembra disso? Sim. E aquele carro da Elite, né? O Mad Max. Carro lindo, né? Aquele azul marinho, meio escuro, um tom de azul maravilhoso. E o Theo José não perde mais, e acabou a gasolina do carro e veio o Tony Kanaan. Perde sim! Né? E ganhou o Tony. E isso com o Tony também parece que acabou a gasolina no embalo lá, se não me falhe a memória. Isso. Mas... E também, posso fazer um adendo, Dani? Pode, depois o Gustavo tem que fazer um também. Ah, ok. Vai? Então, desculpa. E daí o Tony passou o Max Papo sem gasolina e vinha um tal de Montoya montado nele no fim daquela corrida. E foi em 98, né? Essa vitória em Michigan do Tony? Eu só tô confirmando aqui. 98 foi o primeiro ano dele. Ele estava na Tasman Motorsports. Essa primeira vitória foi em 99. Já era Forsythe, então. Equipe Forsythe mesmo. Então acho que o Tasman ficou na minha cabeça. Não, só um minutinho. Acho que o Tasman ficou na minha cabeça porque ele passou para Forsythe no ano seguinte, mas ele começou na Tasman. Mesma equipe que o André Ribeiro tinha começado, né? Sim, e ele já tinha corrido na Tasman na Indy Lights, 96, 97. Sim. E o que eu lembro era isso. O Paps ficou sem gasolina e o Tony assumiu a ponta com o Montoya embutido em segundo, babando atrás dele. Inclusive o Laerte Zata, que a gente entrevistou aqui, ele falou que ele trabalhou naquele carro, que era motor Toyota. Que eu ia justificar da minha frase de entrada é que uma das caneladas dele foi no Grande Prêmio de Michigan, uma vez que, aliás, Michigan não, desculpa, é Mid-Ohio, o Mario Andretti se perdeu lá na freada da reta oposta, uma reta secundária que tem lá antes do saca-rolha, e aí ele escapou para a parte interna e aí passou na caixa de brita e saiu capotando. E aí na época a gente tinha o Raul Boesel correndo pela Patrick, se não me engano, e tinha patrocínio da Brahma, né? E naquele dia tava um calor infernal, né? E aí ele foi falar que o Michael Andretti escapou, aí ele passa para a parte interna, para a grama, atravessa a pista e vai parar na caixa de Brahma. Mas foi de propósito isso daí, será? Ou é uma gafe mesmo, hein? Eu acho que ele tava com a boca salivando para tomar uma Brahma e acabou saindo ali. Bom, acabou valendo, né, um anúncio publicitário aí na transmissão, na faixa. Imagina que deve ter ouvido do diretor de produção. Por que você foi falar isso? Eu acho que nesse tempo aí já não era no SBT e a Brahma, além de, né, patrocinar o carro na pista, também patrocinava as propagandas da transmissão. Então eu acho que ficou no... Sem querer fechou.
Então, boa. Né? Caixa de Brahma, foi parar na caixa de Brahma. Bom, a gente vai dar uma aceleradinha aqui, né, por causa do tempo do programa, mas Sérgio Lago, a voz da NASCAR. Não tem o perfil dele aqui na internet disponível, pelo menos eu não achei, que de repente achar, quiser mandar pra gente, fica à vontade. E teve a polêmica recente, né, da demissão dele antes da última etapa, né, pela Fox Sports. Nós desconhecemos os motivos, mas era um narrador ok, né, Gustavo? O Sérgio Lago, ele foi um dos responsáveis para, na minha opinião, né, um dos responsáveis para trazer a NASCAR para cá e permanecer com ela, né? Ele fez os esforços dele também para manter a categoria aqui, né? Óbvio, depois que teve o lance do Edgar aparecer e tal, e aí teve aquele hiato muito grande. Mas ele é um cara mais... É uma narração um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Mas é um cara, digamos assim, que bem completo, que é completo assim no que ele traz para o público e tal. E eu sou também muito grato a ele por esse tempo aí que ele segurou a peteca, digamos assim, né? Certamente. E para quem quiser, né, ouvir uma entrevista do Sérgio Lago muito boa, né, tá lá disponível no programa Bandeirada. Tá? Então é só você acessar lá o site, né, que é programabandeirada.wix.com.br. Já foi há uma semana e meia, mais ou menos, né, ao ar a entrevista. Compensa muito você entrar lá e baixar. Inclusive no nosso post a gente vai colocar o link para essa entrevista dos nossos brothers lá do Bandeirada, né, o Carlão, né, o Eric e o Rodrigo Vilela, né, os 3 membros do programa, que fizeram um programa excelente com, né, o nosso amigo narrador Sérgio Lago, que também deu uma entrevista muito boa. Jarbão, seu parecer sobre o Lago? Então, faço das palavras do Gustavo as minhas e acrescento que ele fez uma dupla lendária, mítica, né, com meu conterrâneo, o Roberto Figueroa. Mas, claro, quando isso no tempo lá do Speed, ainda, né? Daí, quando o Speed virou Fox Sports e tal, aí o Figueroa, agora ele está nos Estados Unidos, está trabalhando com a WWE, né, que a emissora transmite. Um cara super interativo, eu enchi o saco deles no Twitter, principalmente no tempo do Speed, fora de série. E então aí até hoje, cara, tem que desejar assim, tudo de melhor pro Lago e agradecer muito tudo que ele fez pela NASCAR no Brasil. Perfeito. E agora, né, na sequência, não desmerecendo, tá? Por causa que o tempo do programa é mais curto, né? Agora a gente tem 1h30, né? Com a rádio, né, Show do Esporte, né? Essa parceria bacana da gente. A gente tem um programa então com o tempo fechado. Tá? Então, a gente não vai se alongar muito, né, em alguns aqui, para depois a gente poder falar mais um pouquinho aí de alguns que a gente gosta mais. Mas Hamilton Rodrigues na NASCAR, né? Eu vou pedir só para um dar opinião, no caso, tipo Jarbão. Jarbão, seu parecer sobre Hamilton Rodrigues. Eu acompanhei pouco ele comentando na NASCAR. E o pouco que eu percebi, acho que está faltando um pouquinho de entrosamento com a categoria, com a cultura da categoria. Coisas que tem muitos colegas dele ali dentro da emissora tem, mas quem sabe ele estudando mais a fundo, entendendo como a coisa funciona, ele venha melhorar. Verdade mesmo. E agora então, né, vamos falar do Thiago Alves, né, que era aí, né, um fã de automobilismo, participava de fóruns aí e acabou tendo a chance, né, de começar a narrar aí pequenas emissoras, pequenos projetos, e agora chegou na Fox Sports. Né? E ele é um carinha assim muito bacana, né? Ele é muito humilde, né? Ele é um cara que fala, né, com muita calma e dá a informação correta, né? Eu admiro muito o Thiaguinho. Tem gente que critica porque não dá aquela emoção na narração, mas foi aquilo que eu falei. Você prefere o quê? Um cara berrando sem saber ou um sujeito que sabe tudo, tem uma forma meio, né, digamos assim, não tão popularesca de falar e narrar, mas faz o serviço a contento, como tem que ser feito na maior parte dos casos. Porque Edgar Melo Filho nasce um a cada 100 anos. E Gustavo Fu, seu parecer sobre o Thiaguinho aí, nosso brother.
Pô, sabe que eu sou suspeito, né? Eu já conhecia ele antes dele entrar pra Fox, né? A gente chegou a fazer umas corridas online aí. E o Thiago é fora de sério, ele é um cara que é bom tecnicamente, né? Eu digo tecnicamente no que diz respeito à parte técnica dos carros, né? E explicação. Ele conhece bem aí como é que funcionam as coisas, né? E eu acho 100% a narração dele, eu gosto muito, né? E eu acho que vocês também compartilham da mesma opinião, né? Não, certamente. E agora, né, eu vou falar do Sérgio Maurício, narrador do Sport TV, narra automobilismo, né, diversas categorias, mas apesar de narrar também Fórmula 1, eu acho que ele é melhor para Stock Car Brasil. Jarbão, você já andou ouvindo o Sérgio Maurício? É o Tá Ligado? Com certeza, eu ouvi sim. E hoje eu tenho essa dúvida assim, de quem deveria substituir o Galvão na Fórmula 1. Se ele ou o Kleber Machado. Eu tenho assim, uma queda maior pelo Sérgio Maurício. Ele tem uma narração boa, uma dicção legal. Né? E acho que ele manda o sobe-som também. Pô, manda um sobe-som legal. Então, eu gosto muito da narração dele. E acho que ele merece ir para a Globo pegar a Fórmula 1. É forte concorrente, com certeza. Certo. Agora eu quero a participação de todos vocês, por quê? Vamos falar de Edgar Melo Filho. Né? Temos aí ainda... né? Nossa, eu quero um depoimento de vocês, porque eu já falei minha opinião sobre o mestre, né? Mas eu quero um depoimento, que a gente já entrou no Edgar, né, no começo aí do programa, né, na pauta dele, a gente já falou um pouco dele, mas eu quero assim, qual é a sensação de você ver uma corrida com o Edgar Melo Filho, né, sabendo que esse cara que narra tão bem, ao mesmo tempo é um cara tão humilde, tão próximo dos fãs, como acho que nenhum outro narrador ou comentarista E se tá certo aproveitar ele apenas nos comentários e não colocar ele na narração, Gustavo? Bom, posso começar, já que é um depoimento, posso começar do início então, né? Certa vez lá, eu tinha meus 12 anos, tava lá zapeando na televisão, já corria a gasolina já na veia, né? E aí zapeando, e daqui a pouco eu vi uns carrinhos lá, tal, bacaninha, correndo, aí eu comecei a escutar. E vi aquele cara lá, começava a meio que dar umas arredinhas assim nos pilotos, aí comecei a achar aquilo ali engraçado, e a corrida pegada, e ele vá meter lenha, né, vá conversa e tal, e pá, isso daí é demais. Eu comecei, do nada eu virei fã e comecei a acompanhar na manchete lá, os sábados, né, as corridas lá, e eu nem tinha visto a cara dele ainda, e já, esse cara aí é o cara, né, e é a mesma pessoa que narrava aquelas corridas, é a mesma pessoa de hoje, né, e isso que eu acho fantástico no Edgar, que ele é o que ele é, e ele não perdeu qualidade com o tempo, na minha opinião. Ele tem o mesmo nível de atenção que ele tinha, e moto velocidade, NASCAR, rolimã, descida de saco na lomba, né? Eu 100% Edgar. É isso daí. Que freada, hein? Freou tarde, hein? Mas passou ré. Claro! Não aprendeu o lugar da freada ainda. Mas tem ABS, mas erra também. Olha lá onde foi parar. Bom, tudo bem. Disso se aproveitou dando ele para sossegar, e Larino para ganhar uma posição. Vai, Nicola, vai. Vai que ele é lontano, vai via. Ci metti via que lui è lontano, indietro. Vai que ele está bem longe atrás. Nicola, essa é a mesma marca, Nicola. Amigo. Isso, ufa. Esse é amigo, Nicola. Quando é vermelho é amigo. Gente, com o Edgar a gente faz diferente. A gente coloca a narração dele no meio, porque agora eu quero senhor Jarbas Camargo.
tenha bondade. O Edgar lhe mandou um abraço aqui pelo WhatsApp, agradecendo o apoio que você deu, tanto na corrida do Race of Champions, quanto Daytona. Então, é por isso que eu tenho que trocar de celular, cara, porque eu tô me sentindo um ET sem esse negócio, é sério. E, bom, quem assistiu ele nas 24 horas de Daytona e no Race of Champions, cara, não tem mais o que falar. Botaram o homem pra comentar assim, o que ele mais gosta, a corrida de endurance. Mas eu tava assim, eu tava nas nuvens, tava feliz. Eu assisti a transmissão da largada, aí, claro, eu não sou do tipo que vai grudar no computador e assistir a corrida inteira de endurance, mas eu fiz questão de assistir a largada na emissora, né, no Fox Sports, e a chegada. Eu adorei, eu amei assim, de cabo a rabo o trabalho dele, e principalmente assim, você percebia ao escutar a felicidade que ele estava tendo vendo aqueles carros, comentando de perto aquela corrida, e juntamente com o Matar, que é a praia, depois não sei se nós vamos entrar nele aqui ainda, que é a praia dele, é o Endurance. Então, que transmissão sensacional! Finalmente a Fox acertou em ter dado essa oportunidade para ele, e estão aí os resultados, tá ok? Olha, Gerbão, só pegando um adendo aí, né, já que você falou do Matar, e já vamos entrar também nele aqui, né? O Matar é um cara que, pessoalmente, eu não tenho nada contra, né? Então, o que eu dizer aqui é apenas uma impressão de espectador. Eu acho ele muito secão. Eu acho que ele é seco. Isso é a personalidade dele. Ele é assim, sabe? É um cara que acha que quando tá certo, que acha que tá errado, e ele vai e defende as suas ideias. Só que o Matar, né, pelo menos ele é justo, ele não foge aos princípios dele. Mas com o Edgar... E detalhe, hein? O Matar estava narrando do Rio de Janeiro, o Edgar comentando de São Paulo. Os dois praticamente não erraram. Sabe o tempo de cada um, como a gente faz aqui, eu em Araçatuba, você em São Paulo, o Gustavo em Porto Alegre, a gente tem que fazer essa... Imagina narrando um evento ao vivo. E a dobradinha dos dois foi fantástica. O Edgar com o Thiaguinho é excelente, mas com o Matar, cara, eu recomendo a Fox. Foi do barulho. O Matar se divertia. Foi do caramba, sinceramente. Agora aproveitando o gancho, já que eu atropelei mesmo, foi 100%, assim, fechou demais. Cara, eu queria ver esses dois narrando Fórmula 1, bicho, narrando NASCAR, narrando tudo, sabe? Pô, bota o Matar narrando, o Edgar comentando, ou vice-versa, vai dar na mesma, os caras são foda, sabe? Eu adorei, eu gostaria de ver mais corrida com essa dupla aí, entendeu? Realmente foram sensacionais. Bom, a gente vai encerrando aqui, né? Na parte do Edgar, a gente já entra no assunto dele pela segunda vez, né? E agora vamos falar do Flávio Gomes, né? O Flávio Gomes, que também apresenta o Fox Nitro, participa, né, do Fox Sports Rádio, é talvez de todos aqueles estados o mais polêmico, mais até que Galvão Bueno, porque é um cara que fala o que pensa. Né? E muitas vezes o que você fala, o que pensa, não é bem visto. E às vezes você ofende demais. E a pessoa ofendida talvez tenha, e certamente às vezes tem muito razão em você ter destilado alguma coisa contra ela. Porém, você sabe que o cara está sendo sincero. Né? Teve polêmicas aí na época que trabalhou na ESPN, já teve os fãs do Senna odeiam ele, odeiam quando ele apresenta alguma coisa do Senna, né? Mas é um cara que quando está narrando, transmitindo, transmite um carisma muito grande. Né? E quando ele está apresentando o Fox Nitro, ele tem essa comunicação com o público. Eu acho que talvez se não fossem os textos dele, o Twitter, aquela militância dele, né, toda lá em torno dos petistas, talvez ele fosse mais bem visto pelas pessoas. Mas ele poderia não ser o que para ele seria o ideal, mais sincero. Gustavo Fu? Ele é bem peculiar aí nessa questão das polêmicas. Aí ele às vezes acaba até chutando contra o próprio gol aí em algumas declarações que ele dá, né? Eu mesmo já tive algumas discussões com ele, mas é um cara...
Não chegou a bloquear, porque na época não tinha ainda, era só e-mail. Ele bloqueou eu. Mas é um cara que ele traz bastante material pra gente, né? Na verdade, a gente não pode negar isso, né? Ele, como jornalista, ele é um cara competente também, né? Mas tem esse lado, digamos assim, que não agrada a todos, né? Eu não gosto muito também. Tudo bem. Você ia falar que não gosta muito, né? Mas tudo bem. Jarbas Camargo, 2 minutinhos, mas não vai ser sobre Flávio Gomes. Você vai falar sobre Luciano Burti. O que você acha dele comentando Fórmula 1? 1 minuto, melhor. Então, quando ele entrou, que ele estava fresco da categoria, eu acho que ele estava rendendo legal. Mas Fórmula 1 muda a cada segundo, então o que acontece? Tão logo você fica desatualizado, porque você já não está mais no métier. Então, o Burti, digamos assim, que quando ele chegou, ele mandou bem, mas aí o tempo foi passando e começou a ficar um pouquinho chato, principalmente na parte do Grammy. Tá ótimo, então. Só do Grammy eu não vou nem comentar. Saiu de traseira com o pneu já ferrado, Rossi vem e pega a primeira posição. Marques de novo, Rossi encosta abraço de carenagem, quase cai. Caiu, Marques, caiu! Caiu, Marques! Gustavo Fu. Guto Nejaim, cara. Pra mim, o cara que alinha conhecimento com paixão, com emoção e com força de vontade em fazer um bom trabalho. Criticado por alguns por usar emoção demais, apontado como torcedor do Rossi, mas eu vejo ele narrar dos outros também da mesma forma. Gustavo, sua opinião, pra gente fechar o programa. Cara, o que eu vou dizer de um cara que começa a narrar às 5 da manhã e acaba às 11, né? E uma que outra forçadinha e tal, por causa da emoção, mas narrações impecáveis do meu ponto de vista. Tudo que eu vi do Guto, nada do que ele narrou eu vejo como que seja coisas que não fecham com o que eu estava vendo, entendeu? Mesmo a questão de emoção, o julgamento de alguma coisa, que na verdade ele acaba não julgando, mas né, eles têm que instigar um pouco essa questão aí, né, das disputas e tal. E cara, se aquele tipo de emoção que ele passa é demais, então vamos jogar xadrez, né? Ah, sim. Eu conheci um cara que preferia jogar xadrez e ver narração de jogo de sinuca. Bom, é isso aí, galera. O programa então vai se despedindo aqui. Aguarde a edição 123. E Gustavo Fu, seu tchau, rapidinho, seco e vambora. Falou, pessoal. É isso aí. Espero que vocês gostem. Semana que vem tem mais e é isso aí. Jarbão, aquele abraço. Então, gente, quero agradecer aqui mais uma vez por esse podcast e vou deixar aqui 2 menções honrosas, tá? Como eles não narraram velocidade ainda, mas quem sabe um dia, né? Eu gostaria muito de ver o Everaldo Marques e o Rômulo Mendonça, né? Que estão na ESPN aí, trabalhando com esportes americanos. Quem sabe um dia eles na velocidade. No mais é isso. Forte abraço, galera. Um abraço, velocidade, gasolina na veia, galera. Tchau!